Olá, continuando hoje nosso estudo do GoPro, capítulo 4, as habilidades do empreendedor no marketing multinível. Bom, vamos ver hoje a primeira habilidade, encontrar prospectos. Vejamos bem, quando Eric Worre comenta sobre a questão dos posudos, dos amadores, dos profissionais, ele faz o seguinte, seguinte comentário, ele fala que os posudos contam com a sorte, né? Eles pegam, colocam na cabeça deles, eu tenho 3, 4, 5 pessoas que eu conheço bem, eu tenho certeza que eles vão dar certo no negócio, e vão lá, apresentam. De vez em quando, segundo ele, até ele fala, e é fato, eu tenho até por experiência isso acontece. Você consegue colocar um outro. Agora, quantos desses ficam? As coisas começam a complicar. Já os amadores, eles fazem uma lista, de X números de pessoas lá, de nomes, 100 mais ou menos, uma coisa assim, tá? E começam a entrar o quê? Em desespero. Por que entra em desespero? Porque ele começa a ver a sua lista, de possíveis prospectos e sumindo, desaparecendo, diminuindo cada vez mais. E então eles começam a ficar desesperados. Ok? Então, veja bem, aí quando você entra na linha dos profissionais, o que ocorre? Há uma organização, um processo completamente diferente. O que é isso? É você planejar o teu negócio. Você pega, organiza a tua lista de contatos, e vou dizer a vocês, eu fiz isso, eu tenho essa organização, trabalho desta forma. Como que eu fiz? Eu peguei todos os meus contatos, todos, sem exceção. Não interessa se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, se eu acho ou não acho, eu não tenho que achar nada. Eu coloco lá o nome dele, o telefone dele, alguma referência que eu tenha a respeito dele, por exemplo, a profissão dele, aonde eu conheci, a atividade que ele está desenvolvendo, qual o nível de relacionamento, para eu lembrar da pessoa e ter uma característica, o que vai me ajudar na hora de convidar a pessoa. Estão me entendendo? Então, eu fiz isso, organizei todos os meus contatos. Mas, para aí, você pode me perguntar o seguinte, mas, Ludovico, a minha lista de contato, o meu network, ele não é assim tão grande, não tem tantas pessoas. Eu falei, ouçam bem, isso não importa. Não importa quantas pessoas tem na tua rede de contato, porque de nada adianta eu ter 1.000, 1.200, 1.300 pessoas na minha rede de contato e não saber como trabalhar com elas. Não ter essas pessoas uma relação de proximidade. Então, nada resolve. Não é a quantidade. É você saber o que e como interagir com elas. Então, Eric Worre, que vem trabalhar conosco, vem falar assim, uma coisa chamada, ele usa o seguinte termo, lista viva de prospectos. O que é isso? Organize tua lista. Ok? Faça essa organização. Comece a fazer o trabalho de você ir convidando as pessoas, fazendo as suas apresentações do teu negócio, mostrando o teu produto, mostrando o teu serviço. Perfeito. E qual é a grande jogada, a grande característica disso, dessa lista viva que eu falei? A lista viva nada mais é de que você, como profissional, você tem que ter a percepção do mundo que você está interagindo, que você está vivendo, do teu dia a dia. Então, portanto, você vai ao supermercado fazer compra. Você está ali na fila do supermercado. Sorria, meu amigo. Participe. Aquele momento é único, você não tem como fugir. Você vai ter que ficar naquela fila. Meia hora, 1 hora, dependendo do lugar, fila do banco, onde for, você vai estar lá. O que você faz? Interaja com as pessoas. Troque informações. Provoque um diálogo.
A pessoa vai abrir um espaço para você e você vai, quem sabe, questioná-la. Poxa, qual é o teu ramo de atividade? Ah, eu sou professor, eu sou professora. Ah, eu sou motorista do Uber, eu trabalho com táxi, eu sou profissional de banco, né? Sou bancário, eu sou funcionário público de tal setor, perfeito. E aí, como é que estão as coisas? A pessoa vai trocando, e você aí, você faz o quê? Não, eu sou professor da rede pública, né? Isso aí, e aí no meu trabalho secundário, né? Eu tenho hoje uma atividade que me suporta, me dá uma... Você vai encontrar estratégia, entendeu? De deixar despertar a pessoa, não o interesse pelo teu negócio, mas de dizer o seguinte, poxa, que perfil bacana desse cidadão. Aí você faz o quê? Troca o telefone. Grava o nome da pessoa, entendeu? Se ele tiver o cartãozinho, pega o cartãozinho dele e dá o teu cartão, faz uma troca. Aí o que você faz? Gravou, mentaliza. Que características tem essa pessoa? Como eu vou associar o nome dessa pessoa, entendeu? Para eu não esquecer. Poxa, deu um tempinho, você já coloca lá Luciano, professor, história, telefone e tal. Pá, acabou de colocar mais um nome na sua lista viva. Essa é a criação. A lista viva, você se compromete a colocar pelo menos 2 nomes por dia. Ou um nome por dia, são 7 nomes por semana. São 360 nomes todo o ano novo na tua lista de contatos. Lista viva. Eram pessoas que até então você não conhecia. Aí depois, 2 dias, 3 dias depois, você pega o telefone. Oi, Luciano, aqui é Ludovico, está lembrado de mim? Nós nos conhecemos lá na fila do supermercado, na fila do banco, lembra? A gente trocou experiências. Você comentou comigo que era professor de história da rede pública. E isso, exato. Vamos, olha, estou conversando contigo e eu gostaria de marcar uma hora para a gente trocar uma ideia. Eu estou com uma oportunidade maravilhosa que eu estou desenvolvendo em paralelo ao meu trabalho, porque você já entendeu, você já teve aquele diálogo, aquela conversa com a pessoa, né? E você agenda uma reunião com ele. Você compreende? Ele fechou a reunião, ótimo, vai lá, confirma, refaz, pá, lista viva. Essa criação. Então, o profissional não fica preocupado se a lista dele está acabando, ele não entra em desespero, porque o profissional faz planejamento. Estão entendendo a importância de um planejamento? O planejamento bem feito não permite o profissional desesperar-se. Quem se desespera é o posudo, quem se desespera é o amador, porque ele não planeja, ele não organizou, ele entrou no negócio, ele quer amanhã já ter seus 4, depois da manhã ter 16, depois ter 32, ter 64, ter 120 e virar diretor em uma semana. Isso não existe. Isso não é fato. A grande realidade é isso que nós vivemos. É de grão em grão, de trabalho em trabalho, de seriedade, é que nós vamos construir um negócio sério. Negócio sério é onde as pessoas têm que entrar conscientes do que estão fazendo, com a certeza de onde vão chegar. Por isso que eu peço a vocês e reforço, peguem lá, tem aquelas folhas muito simples do planejamento estratégico. Eu coloquei na minha página do YouTube lá, o que é planejamento, videozinhos de 2 minutos. Entra lá, Ludovico Larsen Filho. Tem coisa simples. Organize-se. Tenha as suas metas bem estabelecidas. E cumpra elas. Ponto. Não é a quantidade que você vai fazer. É a qualidade que você vai utilizar dentro do quê? Da disciplina que você estabeleceu. Se você estabeleceu uma apresentação por semana, seja uma apresentação por semana. Porque no teu planejamento é chegar a medir em 5 anos, ou em 10 anos. O meu é 5 anos. Então você tem que ter isso muito claro. Tá? E organizar a tua vida dessa forma. Os outros podem até servir como referência, como um instrumento entusiástico para você avançar. Mas você tem que entender a tua realidade. Se você, no teu negócio tradicional, na tua atividade do dia a dia, você não dispõe
entendeu? De muito tempo, você dispõe de 1 hora, ótimo. Utilize essa 1 hora com inteligência. Esse é o papel do profissional. O profissional age assim, com planejamento. Tá? Com planejamento. Então, é importante que compreendamos isto. Tá? Compreendamos isso. Quando você está montando a tua rede de contatos, procure uma forma de estar mantendo sempre essa pessoa ligada a você. Nas suas redes sociais, tá? Procure sempre estar mandando. A pessoa mandou um bom dia, manda bom dia para ele. Entendeu? Retorne um bom dia. Lembre da data de aniversário dele. Manda os parabéns para ele. Mantenha mais aquecida essa relação para que realmente ele se sinta parte do teu grupo de interação, entende? Não simplesmente mais um número. Isso é importante para que a gente possa realmente fazer acontecer. Tá? Então, dando continuidade aqui, nós temos que dominar as habilidades, né, de montar essa rede, de se organizar e continuar trabalhando. Como eu falei, naquela lista que você vai fazer, você tem que ter habilidade, a primeira delas, inclua todo mundo. Não fique fazendo distinção de pessoas, se você gosta, se você não gosta, se você acha que vai entrar, se você acha que não tem o perfil, se você acha... Você vai apresentar, vai dar o teu melhor, vai usar todas as ferramentas de persuasão que você tem. Persuasão é o ato de convencer a pessoa a acreditar, a estar com você no negócio, com base no quê? Na tua crença. Ok? Persuasão não é enganar pessoas, não é iludir pessoas, tá? E colocá-las em um ponto onde, quando elas acordarem, vão dizer, poxa, onde eu entrei? Não. Eu não concordo com essa técnica. Eu não concordo. Cada um é livre para agir como queira. Mas persuasão é o ato de você convencer as pessoas a acreditar na ideia, no negócio, naquilo que você desenvolve, naquilo que você faz. Ou seja, se é bom para mim e eu faço, vocês que estão aqui comigo me ouvindo, que estão no grupo fazendo parte do mesmo negócio, também acreditam que é bom para vocês. Eu não vou oferecer para os outros aquilo que não é bom para mim, aquilo que eu não acredito. Eu estou sendo muito honesto no que eu falo e no que eu faço, porque o que eu estou falando é o que eu pratico. Eu pratico isso, então eu faço porque é bom. Ok? Então, utilize desses instrumentos, coloque todo mundo na tua lista, esvazie a tua cabeça. Por quê? Você não tem que estar pensando quem eu vou convidar. Está no papel. Abre o caderno, organize, liga para o cara. Então, você não tem que estar perdendo teu tempo com aquilo que o papel resolve. Essa é a importância. E Eric Rohn fala, esvazie tua cabeça, cara. Limpe ela. Põe no papel. Passa a tua lista de contatos lá e vai ligando. Você não tem que ficar preocupado. Será que fulano vai? Será que fulano não vai? Será que ele tem perfil? Será que ele não tem perfil? Não importa. Convidou? Topou? Maravilha. Não, vamos para o próximo. Toca o barco. Vamos para outro. Certo? Você deixe no final da tua lista umas páginas de branco para você ir colocando aquelas pessoas. Lembra? Para a criação da lista viva. Saiu de Uber? Bate um papo com o cara. Porque aquele momento é o momento mais importante da tua vida. Tem uma história que diz o seguinte, né? Um sábio pergunta, um discípulo pergunta ao sábio, diz, mestre, qual é a pessoa mais importante da minha vida? Entendeu? Aquela que está ao seu lado. Qual é o momento mais importante, mestre? O momento presente. Então, veja bem, nós só temos gestão sobre o momento presente. E a pessoa mais importante da minha vida é aquela que está naquele momento ao meu lado. Nesse momento, as pessoas mais importantes da minha vida são vocês, que estão presentes ao meu lado. Entende? Então é isso que nós temos que compreender.
Vocês estão presentes ao meu lado, são as pessoas mais importantes. Não adianta me preocupar com aquela pessoa que eu não tenho ação. Então, se você está naquele momento com o motorista do Uber, é a ele que você tem que dar a atenção. É ele que você tem que conversar, bater um papo, tentar trazer ele para a tua rede de contatos. Você traz ele, você anota o telefone dele, conversa, troca uma ideia, né? E aquele momento é 15, 20 minutos, o tempo da tua viagem. É como o exemplo da fila do supermercado, do ponto de ônibus, da fila do banco, do elevador, das tuas relações no trabalho. Outra coisa que é importante compreendermos na criação da lista viva. Pessoal, quando você entra no departamento, no setor que você trabalha, você tem que irradiar alegria. Você tem que mudar. Você tem que colocar tudo de bom em você. Você tem que ter energia. E as pessoas vão perguntar, mas poxa, Ludovico, pô, mas você tá que tá. Eu sempre estou assim. Mas e por quê? As pessoas são curiosas a respeito do teu comportamento. O que você está fazendo aí? Abrindo um espaço para você ter um almoço com essa pessoa inteligente. O que é um almoço inteligente? Juntar a necessidade física da alimentação com a possibilidade de abrir aí e ter aí, quem sabe, mais um prospecto. Convida a pessoa para um almoço, mas ela só vai com você se ela entender que aquele almoço poderá ser construtivo. Eu não perco a oportunidade de um almoço quando tenho condições de levar uma pessoa comigo aonde eu posso ir lá e apresentar as minhas ideias. Eu não estou falando ainda de apresentar o negócio. Você não pode, como diz o nosso autor que nós estamos trabalhando, o Eric Work, como ele fala, olha, eu não posso ser um caçador. Já chego atirando. Pá, pá, não posso. As pessoas vão fugir de mim. Primeiro, eu tenho que cativá-las. Como eu faço isso? Pelo meu comportamento. Você no teu trabalho é uma pessoa que serve. Servir é a primeira característica do líder. A primeira característica essencial num líder é servir. Quem não serve pode ser chefe, pode ser o que você imaginar. Agora, líder é aquele que serve, que está pronto a te auxiliar e, sobretudo, dá o exemplo. Então, chegue no teu trabalho e chegue animado, chegue com vontade, chegue com alegria. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Não precisa ir lá abraçar, pegar na mão, não, não precisa. Não tem necessidade. Pergunte para a pessoa, como é que foi teu dia? Final de semana foi bacana? Que legal? Certo? Não, algum problema? E aí, como é que foi? Tranquilo? Se a pessoa disser, olha, não foi muito bacana, Ludovico. Cara, se você perguntou, é porque você quer ouvir. O maior erro que eu identifico nas relações, sabe o que é? Você fala, passa pela pessoa, lá muito tranquilo, bom dia, Cláudio. Aí o Cláudio responde, bom dia, Ludovico, tudo bem? Aí o Cláudio diz, olha, não está nada bacana. Olha, outra hora a gente conversa, eu estou com pressa. Então, por que você perguntou se está tudo bem? E se a pessoa diz para mim, olha, não está tudo bacana, custa você ser, no mínimo, educado, parar, dizer, meu amigo, em que eu posso contribuir? Aí a pessoa, a Débora, a Luciana, vai dizer o seguinte, olha, Ludovico, a situação, você é meu amigo, teve um desgaste aí final de semana, uma situação meio... Vamos conversar sobre isso? Se você está com pressa e não tem tempo de conversar agora, você pergunta para ele, olha, é urgente, você gostaria... Podemos conversar no café? Podemos almoçar junto hoje? Mostre interesse pela pessoa. Se você mostrar isso, você vai cativá-la. Ela vai ter confiança em você. Porque uma pessoa que é capaz de ouvir aquilo, um sentimento que eu tenho, permite que eu compartilhe com ela alguma coisa, algo, é uma pessoa que eu posso confiar. Então,
Entende a diferença entre ser um caçador e ser um líder, uma pessoa que vai buscar trazer as pessoas para o seu lado? Vai ser uma âncora. O maior problema da humanidade hoje, no meu entender, é que elas não têm tempo para ouvir. Elas têm muito tempo para falar. Todo mundo adora falar, 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 falar. Mas, ó, 2 orelhas, uma boca. Então, ouça mais do que fale. No mínimo 50%, correto? 50, 50, 50. Então, fala metade do que ouve. Ouça mais. Então, é importante isso. Quando você faz isso, você leva a pessoa, conversa, começa a mostrar, de repente você começa a falar sobre algumas coisas, quais são as suas atitudes no dia a dia, como é que você se comporta frente aos problemas. Você não vai resolver o problema da pessoa, mas você vai mostrar para ela que você, entendeu, tem uma forma diferente de pensar. Isso vai despertar uma curiosidade. Ela vai querer conviver mais com você. E, consequentemente, daqui a pouco você vai estar com a pessoa dentro do teu negócio. E vai ser uma pessoa que vai continuar. Vai ser uma pessoa que vai dar continuidade. Ela vai crescer também. Ela não vai sair. Olha a diferença que é. Eu estou usando dessa persuasão de uma maneira que eu estou trazendo uma pessoa para algo que ela passa a acreditar junto comigo. Porque eu faço. E a diferença é grande, não é pequena, não. Eric Work fala muito bem quando ele fala, muitas vezes você pode levar 1 ano, 2 anos nessa relação para conseguir trazer a pessoa para o teu negócio. Não é uma coisa de, peraí, fechou, acabou, bora. Não. Pode até usar essa técnica, mas você pode fechar uma porta e não abrir mais. Você pode usar outras, que é essa que eu estou dando exemplo. Você apresenta, mostra vantagens, desvantagens, o porquê, as razões pela qual, como. E a pessoa vai analisar. Você vai quebrar as objeções. Né? E a pessoa diz, eu não quero. Ok. Tá? Você tem alguma coisa contra, vai te passando algumas coisas no decorrer aí, para você ir repensando. Não, não, ele vai, porque ele tem respeito por você. Não pode mandá-lo, manda que eu vou ver, sim, com certeza, e assim que as coisas. Perfeito, você tentou quebrar as objeções, a pessoa não quis entrar, é o direito dela. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Regra básica. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Então, faça isso. Aí a pessoa, no mínimo, você não vai perder o amigo. Você retira daí aquele pequeno percentual de pessoas ignorantes. Ignorância, por favor, não é burrice, é desconhecimento. Tá? Diferente de falta de educação. Porque pessoas mal educadas é melhor que nem tenha nas suas relações. Não fique chateado se você descobrir que uma pessoa que se dizia teu amigo se comporta de forma mal educada. Grosso, que é diferente. Grosseria, má educação, também não tem nada a ver com ignorância. Ignorância é desconhecimento. Eu desconheço. A partir do momento que eu apresento para você o que é o marketing multinível, o que é uma venda direta, quais são as diferenças entre, por exemplo, uma pirâmide e o marketing multinível, mostro o que é um produto, o que é o serviço que é apresentado, mostro as características de um negócio sério, eu tiro a pessoa da ignorância, ele já não é mais ignorante. Agora, então, ignorância não é burrice, ignorância não é grosseria e falta de educação. Eu sou uma pessoa ignorante de muitas coisas. Tem muitas coisas que eu desconheço. A partir do momento que eu tenho acesso a elas, eu saio da ignorância. Eu entro na razão, no conhecimento. Agora, então, perto de mim, eu tenho o direito de escolher com quem ando ou deixo de andar. Eu não admito pessoas grosseiras, mal educadas, que me desrespeitem. Porque se eu as respeito, o mínimo de retorno é respeito. Não quer dizer que tem que concordar comigo. Não quer dizer isso. As melhores pessoas, as pessoas que nós temos que respeitar ao nosso lado, não são
Todas, na verdade, mas principalmente aquelas que discordam da gente. É importante ter isso. As pessoas que discordam de nós são nossos melhores amigos. Mas são aquelas que discordam com base, com fundamento. Não concordo porque eu não concordo. Eu não concordo por isso ou por aquilo. Porque essas pessoas nos alinham, nos colocam no trilho, nos tiram, muitas vezes, de pensamentos equivocados e nos trazem uma realidade. São sempre assertivas? Não necessariamente. Muitas vezes, e quase sempre, cabe reflexão a respeito disso. É mais ou menos como eu dizia a meus alunos. Muitas empresas, aí principalmente nos anos 90, tinham um discurso que dizia o seguinte: o cliente sempre tem razão. Eu dizia a meus alunos, isso é papo furado. Preste atenção. Porque a empresa que diz que o cliente sempre tem razão, que o cliente tem que ser atendido, são empresas que já fecharam as portas. O cliente tem que ser ouvido. É diferente de dizer que ele sempre tem razão e de que ele tem que ser atendido. O cliente tem que ser ouvido. Você ouve o cliente para você poder fazer um contraponto entre o que você executa e o que ele sugere ou o que ele deseja. Por quê? Eu também sou cliente. O que eu espero de quem me presta um serviço ou de quem me oferece um produto? Que o produto seja o melhor do mundo, que tenha uma garantia eterna e que seja de graça. E, se possível, ainda tenha algum outro benefício. Eu estou errado? É isso. Então, se eu fizer o que o cliente quer, para onde que eu vou? Fechar as portas. É fato. O cliente tem que ser ouvido. Por quê? Porque você tem que alinhar as expectativas dele com o teu negócio. Tentar trazê-lo para a realidade. Mostrar a ele os prós e contras. Então, quando você vai fazer isso, eu vou dizer uma coisa interessante. Jamais, quando você for fazer um questionamento a uma pessoa, uma pergunta, alguma coisa, use a palavra porquê. Não use porquê. Pelo simples motivo. Se eu pergunto para você por que é que você não fez tal coisa? Quando eu faço o porquê, a pessoa já entra na sua cabeça em justificativa. Então, ela vai apresentar para você uma série de coisas, de justificativas. E não é isso que você quer. Você não quer que ela justifique. Você vai perguntar para ela, como podemos fazer para corrigir tal fato? Como posso fazer para que você entre no clube? O que seria necessário para tal? Olha como faz diferença a forma como você argumenta. A argumentação é tudo. Até para você quebrar alguma resistência. Então, compreendamos isso. Então, inclua todo mundo, faça uma lista, lembre sempre que você tem que esvaziar sua cabeça e você tem que estar sempre aberto. Lembrando sempre disso. Depois disso, aumente constantemente essa tua lista, como eu comentei há pouco. Todos os dias, procure colocar pelo menos 1 ou 2 contatos. Se você colocar 2 contatos novos por dia, vão ser 700 contatos em um ano, a mais que você tem. Hoje, praticamente, eu não mexo na minha lista de contatos. E praticamente todo dia tem um novo. É uma pessoa nova, que eu conheci naquele dia. A diferença do Ludovico de antes, do Ludovico de agora, é que eu procuro perceber o que está à minha volta. Eu tirei aquele, como a gente fala, vocês já viram, né, os cavalos em charrete, né? Coloca aquelas viseiras ao lado. Por que aquilo? Aquilo é colocado no cavalo para que o cavalo não desvie sua atenção em nada que esteja na sua visão, né, a 90 graus. Ele olhe sempre à frente. Para quê? Para que ele não se assuste, para que ele não se desvie. Então, é colocado no cavalo aquelas viseiras aqui.
Por incrível que pareça, vocês sabiam que muitos de nós andam com a viseira, não conseguem ver nada nas suas laterais, no seu entorno? Tire as viseiras. Comece a olhar 360. Olhe no teu entorno. Verifique o que está acontecendo. Perceba, percepção. Isso é uma característica empreendedora essencial. Perceber o que ocorre. Então, entenda, todo mundo é, sem dúvida nenhuma, um prospecto em potencial. Todo mundo. Então, não faça prejulgamentos, tá? Não faça prejulgamentos. Seja relacionável. O que Eric Rohde quer dizer com ser relacionável? Ou seja, faça parte das relações sociais. Saia da tua caixa, saia do teu mundo. Sabe aquela historiazinha? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadradinho, fecha ali. Eu tenho minhas críticas a isso. Eu tenho minhas críticas. Eu acredito que se nós somos seres, e não tenho dúvida disso, seres sociais, vivemos em sociedade, nós interagimos uns com os outros. E a partir daí, queira ou não queira, somos afetados e afetamos pessoas. Procure interagir socialmente. Participe de uma academia, participe de um grupo de dança, participe de cursos, faça cursos constantemente, cursos rápidos. Participe de grupos inteligentes nas redes sociais, no LinkedIn. Faça relações saudáveis. Agora, tem pessoas que entram nas redes sociais, passam 4, 5 horas do seu dia só com, desculpe a palavra que eu usar, com porcaria, com lixo mental, que não contribui em nada para o teu crescimento. Eu não estou dizendo para você não faça. Eu estou dizendo discipline-se. Se você não tiver disciplina, que exemplo você está dando para os teus liderados? Que exemplo? Faça novas amizades. Você gosta de pedalar? Entra num grupo bacana de pedal, uma vez por semana. Vai batendo papo, vai trocando informação, vai fazendo amizade. Ah, você foi convidado. Eu acho uma coisa deselegante. Se uma pessoa... Claro que você não tem condições de estar em todos os eventos sociais. Mas se uma pessoa te convida para um aniversário, é porque ela te quer bem. Porque ela gosta de você. Porque você é importante para ela. E você não tem nem sequer a educação de dizer para ela o motivo pelo qual você não vai. Isso é desrespeito. E depois você quer chegar lá ainda, quer conversar com ela e apresentar o teu negócio. Meu amigo, caminho errado. Caminho completamente errado. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Se você convida uma pessoa para um almoço e ela não aparece, o que acontece? Ela não vai retornar. Então, ter essa consciência. Se você quer realmente organizar e ter boas relações, você tem que ter esse respeito para com a pessoa. Então, participe de festas. Foi convidado, chega lá na festa, não adianta se sentar, perdão com a palavra, sem ofensa, colocar o bumbum na cadeira, ficar 2 horas sentados lá, não interagir com ninguém, enchendo o caco de cerveja. O que você ganhou com isso? Qual foi a tua lucratividade como pessoa nisso? Zero. Zero. Inclusive, as pessoas que perceberam você lá, você terá grande dificuldade de ter relações com ela, comerciais, pessoais, o que for. Por quê? Porque você se mostrou uma pessoa fechada. Ah, mas eu não sou assim. Meu amigo, foi assim que você se mostrou, a primeira impressão vai ficar. Para você quebrar isso vai demorar muito. Então você foi numa festa, chega lá, chega com alegria,
Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Como é que está? Conversa com um, conversa com outro, bate lá, senta numa mesa, pede licença, volta lá, entendeu? Traz a pessoa, conversa, vai lá, brinca com as crianças, participa da brincadeira, se for uma festa infantil. Ah, mas eu sou tímido. Sim. Olha a oportunidade para você começar a quebrar a tua timidez. Você não precisa fazer tudo no momento só, mas tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é essa pequena interação. Você vai lá e começa a interagir. Começar a conhecer pessoas diferentes. Entre na roda de negócios, participe, coloque tua opinião, ouça. Fica um tempo ouvindo, olhe para a pessoa. Pelo amor de Deus, você quer ser relacionável, mas sabe, a pessoa está falando e você sabe o que faz? Pega essa coisa aqui e fica pá, 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 pá. Olha, eu juro para você, eu arranco da sua mão, largo e digo o seguinte, eu estou indo embora, agora você continua. Eu saio da tua mesa e vou embora. Porque se você está conversando comigo, você conversa comigo. Ou então com o celular. Escolha. Estou sendo honesto. Estou sendo muito honesto. Se você quer ter e criar um grupo, um network de qualidade e com resultados, você tem que mudar alguns maus hábitos. E um deles é isso, desrespeito. Eu ficava chateado, triste, envergonhado. Eu presidia antes, mesmo como membro das mesas nas colações de grau da universidade na qual dirigia, e depois como presidente da mesa, quando a minha postura sempre foi, independente de quem estivesse falando, fosse o aluno, fosse um pai, fosse o diretor, fosse o reitor, fosse um professor, fosse um colega, eu sempre me virei para a pessoa que estava falando, ficava ouvindo ela falar, ficava atento, fazendo a minha concordância com a ideia que estava sendo gerida. Isso fortifica a pessoa grava isso e diz, poxa, aquela pessoa ali é uma pessoa educada. Eu não tenho que concordar com ele no sentido da ideia, mas do respeito à fala dele. Enquanto que outros ficavam na mesa, com o celular, fazendo selfie, e o camarada falando para quem? E aí a gente critica lá na Câmara, quando a gente vê aquele cara falando sozinho com 1 milhão de pessoas lá, entendeu? Preocupados com os outros, o cara blá, 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 blá. Bando de mal educados. É fato. Falta de educação. Então, se você está numa mesa, ouça. Dá atenção para a pessoa. Se você não está num bom dia, é melhor que tu fique em casa. Porque mais vai prejudicar tuas relações do que te ajudar. É muito mais elegante você falar a verdade. Então, se você está ali, concorde. Concorde com o teu olhar. Permita que a pessoa se sinta à vontade ao falar. Não fique cortando o tempo todo. Deixe ele colocar a ideia dele. Respeite o tempo dele. Quando chegar o teu, ele vai respeitar o teu tempo. Essa compreensão é excepcional para que nós possamos nos melhorar. Então, compreendo isso. Participem da vida social. Sejam agentes motivadores. Se você não fizer isso, vai ficar muito complicado. Muito complicado. Tá? Então, procurem fazer isso, procure sempre estar verificando isso. Ok? Para que você possa realmente estar sempre crescendo. Depois, ele vem para a segunda habilidade. Mas, como o nosso tempo está se esgotando, eu vou deixar a segunda habilidade para a semana que vem, que vai ser convidar prospectos para conhecer a oportunidade. Aí nós vamos começar a aprofundar nessa questão. Como convidar? De que forma? Nós vamos conversar. Hoje, agora, eu quero encerrar com uma fala a respeito de ética, que tem tudo a ver com o tema que nós conversamos agora. Primeiramente, as pessoas confundem certas coisas. Primeiramente, legalidade. 1, legalidade. 2,
moralidade. Terceiro, ética. Vamos entender uma coisa. O que é a legalidade? São regras, normas, normativos criadas pelas sociedades para dirigir, organizar o grupo social que estão inseridas. Elas são feitas de que forma? De forma que atendam às expectativas, às necessidades, o desejo daquele grupo, daquela comunidade, daquele município, daquele estado, daquela federação, daquele país, daquele segmento, daquela igreja, daquela empresa. Isso são normas. É a legalidade da coisa. Que aí é enorme a coisa. Depois vem a questão da moralidade. A moralidade tem a base, tem a igualdade, a essência é a mesma da legalidade. A legalidade está na razão da necessidade, do desejo daquele grupo. As normas morais também. Você tem normas morais na sua casa diferente do que eu tenho nas minhas. E alguns grupos diferentes do que eu tenho, do que você tem. A moralidade está diretamente ligada, tá, a tempo, porque ela muda de acordo com o tempo. Ela é ligada à regionalidade. Algumas regras morais, por exemplo, que tem no Rio Grande do Sul, pode não ter aqui em Brasília. Algumas regras que tem nos Estados Unidos não tem no Brasil. Alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, aceitam como moralmente correto e legalmente aceito a pena de morte. Outros aceitam, por exemplo, a questão do aborto. Aqui no Brasil, você tem grupos sociais que aceitam a questão do aborto. Não vou entrar nesse mérito, eu não estou aqui para fazer julgamento. Mas tem outros que dizem que não. Então, o que entende-se? A moralidade está diretamente ligado aos princípios que aquele grupo defende, que aquela sociedade defende em um determinado tempo, uma região, um estado, um município, uma crença religiosa, uma sociedade que ele participa, um núcleo. Então, a moralidade está ligada aí. E ela varia de momento a momento, de situação em situação. De situação em situação, sem problema nenhum, não. E é perfeitamente aceita na sociedade que você vive. Vou dar um exemplo para você. Existe uma lei que diz o seguinte, olha que vocês vão entender bem a diferença. Tem até advogados aqui nos assistindo. Você tem o direito de defender-se. Se eu vou ser assaltado, tá? E eu reajo em legítima defesa, e nesse processo o agressor, como por exemplo de um assalto, né, eu reajo e atento contra o meliante e ele vai a óbito. E foi comprovado que foi legítima defesa, ok? A lei vai me absorver, porque ela vai entender que eu estava no meu legítimo direito de me defender. Moralmente, a sociedade vai dizer isso aí, ó. Ele se defendeu, foi lá, está tudo certinho. Mas aí tem uma terceira coisa que se chama ética. Já volto nessa história, a gente continua. A ética, o que diferencia a legalidade, a moralidade e a ética? A ética não sofre efeito ao tempo. A ética não é regional, ela é universal. A ética não está escrito em livros, em normas, em códigos humanos. A ética está na essência do ser, escrito na sua alma, no seu íntimo. A ética está na sua consciência. É a lei divina na sua consciência. A ética, trocando em miúdos, não faça ao outro o que não queres que faça a você. Isso é ética. Ok? Isto é ética. Então, portanto, voltando à nossa história. Mesmo passo. O cidadão chega,
dá voz de assalto, eu reajo, tomo a arma do cidadão, e aí eu estou atrás do meu carro. Ok? Saí da festa. Aí as pessoas ouvem 2 tiros. Pum, pum. Aí correm lá, o cidadão está no chão, foi a óbito, e as pessoas, não, tá certo, porque o Ludovico saiu, foi legítima defesa, não sei o que lá, aquela conversa e coisa e tal. Sou absorvido, vou na delegacia, respondo ao meu depoimento, sou liberado, vou ser julgado, tudo normal, tá? Mas, ok. Agora, quando eu me deito no meu travesseiro, todo mundo diz para mim, me aplaude, ainda bem que você está aqui, você tem que entender, Ludovico, antes ele do que você, pá, 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 pá. Mas ninguém viu atrás do carro que você já tinha rendido o cidadão, tinha tomado a arma dele, e você disparou 2 tiros quando ele acabou de dizer, meu amigo, por favor, não me mate. Ele pode ter contado uma história. Você não precisava ter dado os 2 tiros nele. Você o fez. A tua consciência vai dizer a você, assassino, assassino, assassino. E por mais que você busque justificar-se e amparar-se na legalidade e na moralidade, a ética não permite. A ética vai dizer a você, assassino, assassino, assassino. Estão me entendendo? Muito diferente, não? Muito diferente. Então, ética e moral não se confundem. Nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é ético. Então, portanto, pautem as suas atitudes pela ética. E você terá uma vida de sucesso e terá resultados excepcionais. Ética é o segredo. E assim, meus amigos, encerramos o nosso estudo de hoje. Semana que vem entraremos no segundo passo do sucesso. Agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bruna, Luciano, Débora. Tem mais alguém aí? Então, um abraço para todos vocês e até na semana que vem. Fique com Deus aí, ok? Vou encerrar a nossa gravação. Um abraço.